Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, carregado pelo peso do passado. Mas Esaú, ao encontrar Jacó, não veio com espada, veio com abraço. O inesperado aconteceu. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nesta lição, veremos que o encontro de Esaú com Jacó não foi apenas um momento de reconciliação familiar. É um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Pela graça de Deus, ambos tomaram atitudes de valor. Um se humilhou, o outro perdoou. Eu sou o professor Azeniel. E para você entender isso com clareza, fica comigo, porque nesta lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú, eu vou te ajudar a compreender esse conteúdo. Primeiro, eu te ensino o fundamento bíblico e teológico de cada assunto com a orientação pedagógica. Depois eu te mostro como essa verdade funciona na prática e responde a questões reais no exemplo prático. E em seguida, eu te equipo com uma estratégia clara para envolver seus alunos na aplicação em sala. E no final, você estará apto, com mais segurança e ousadia, para ministrar essa aula. Dando continuidade, vemos que, contra todas as expectativas, o encontro que poderia ter sido marcado pela vingança foi marcado pela graça. Gênesis registra esse momento emocionante e restaurador no texto áureo. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. O texto áureo desta lição revela o clímax da reconciliação entre Jacó e Esaú, estabelecendo que o perdão genuíno desarma conflitos e restaura o que o tempo e a mágoa tentaram destruir. Esaú, que jurara matar o irmão, corre ao seu encontro, abraça-o, beija-o e chora. Não há vingança, mas graça. Além disso, essa reconciliação é fundamento da paz do crente. O professor transmite com clareza que o aluno não precisa temer o encontro com quem feriu ou foi ferido. Quando Deus age no coração, o abraço substitui a espada e as lágrimas lavam o passado. Agora vamos para a verdade prática. Em Deus, sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A verdade prática desta lição estabelece que em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação, pois o mesmo Deus que transformou o coração de Esaú, que jurara matar o irmão, e o levou a correr, abraçar, beijar e chorar sobre o pescoço de Jacó, continua operando hoje onde há mágoa e ruptura. O perdão divino antecede e viabiliza a reconciliação entre os homens. Diante disso, o crente encontra em Deus a base para sua confiança. Sai em sala, o professor mostra ao aluno que não existe relacionamento tão rompido que Deus não possa restaurar. O abraço de Esaú prova que a graça vence onde o rancor parecia ter vencido. Agora vamos para os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Agora, no segundo tópico, vamos mostrar o encontro de Jacó e Esaú. No terceiro e último tópico, vamos saber que, depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Antes de darmos início à nossa aula, permita-me apresentar uma novidade da EBD Slide. Pensando em oferecer mais praticidade aos professores, agora você pode receber seus materiais diretamente em seu e-mail logo após a confirmação do pagamento. É simples. Recebeu o e-mail, clicou no link e fez o download. Mais rapidez, mais comodidade e menos preocupação para você. Porque o nosso objetivo é cuidar da parte técnica, para que você possa focar no que realmente importa, ensinar a palavra de Deus. Agora sim, vamos para a nossa introdução. Vamos dar início à nossa introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. Jacó carregava o peso do erro do passado,
e o medo do futuro. O reencontro com Esaú não era apenas um encontro familiar, mas um teste de fé. Deus, porém, já havia preparado o coração de ambos. O ensino central é que o Senhor age nos bastidores da história antes mesmo de nos colocarmos frente a frente com aqueles que tememos. Abraão intercedeu por Ló e viu Deus agir mesmo em meio à separação familiar. Gênesis 13. O pai passou por isso e aprendeu que o Senhor é fiel, mesmo quando as relações parecem irreconciliáveis. O filho agora passa pela mesma verdade na prática, descobrindo que a intervenção divina também age nos reencontros. Pergunte aos seus alunos: quantas vezes evitamos um reencontro por carregarmos a culpa do passado, mesmo depois de termos sido transformados por Deus? Explique que o temor de Jacó diante do encontro nos mostra que a transformação interior não elimina automaticamente o medo das consequências. Precisamos enfrentá-las com fé. Convide a agir. Identifique hoje uma relação que você tem evitado e ore pedindo a Deus que prepare ambos os corações, como fez com Esaú e Jacó. Jacó esperava o pior, mas o que ele temia se transformou em abraço, e é isso que vamos ver no próximo slide. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. O que Jacó esperava ser um tribunal transformou-se em abraço. Não foi sorte, mas intervenção divina. Deus pode transformar o pior cenário humano no maior testemunho de sua misericórdia. O ensino é que a graça de Deus surpreende exatamente onde a lógica humana só enxerga a tragédia. Abraão aprendeu que Deus provê no momento da crise. Gênesis 22, versículo 14. Isaque experimentou que o Senhor honra a aliança mesmo quando os filhos tropeçam. O pai passou pela provisão do cordeiro e aprendeu que Deus nunca falta. O filho agora descobre que o mesmo Deus que proveu o cordeiro para Abraão também proveu o abraço para Esaú. Pergunte aos seus alunos: quando foi a última vez que você esperava confronto e recebeu perdão? Como você reagiu? Explique que o inesperado de Deus muitas vezes desarma não apenas o outro, mas também o nosso próprio coração endurecido. Convide a agir. Se você está esperando o pior de uma situação, entregue-a ao Senhor hoje e peça que Ele intervenha como só Ele pode fazer. Esse encontro não foi um acaso isolado, mas um exemplo para todos nós, e é isso que vamos entender no próximo slide. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. O encontro dos irmãos não é apenas um registro histórico, é um modelo de reconciliação para todos os tempos. Se Deus reconciliou dois irmãos com tamanha carga de mágoa, pode reconciliar qualquer um de nós. O ensino central é que a reconciliação verdadeira é possível quando o Senhor age em ambos os corações. Abraão, ao sepultar Sara, negociou com os heteus e agiu como pacificador, mesmo em terra estrangeira. Gênesis 23. O pai passou por isso e ensinou que o povo da aliança deve buscar a paz onde quer que esteja. O filho agora aprende essa lição na prática. O encontro que tinha tudo para dar errado tornou-se altar de testemunho. Pergunte aos seus alunos: se você fosse Jacó, teria coragem de se encontrar com Esaú depois de tudo o que fez? O que isso revela sobre sua confiança em Deus? Explique que Deus não nos chama a evitar os conflitos do passado, mas a enfrentá-los com a certeza de que Ele vai à nossa frente. Convide a agir. Esta semana, escreva o nome de alguém com quem precisa se reconciliar e comece a orar especificamente por essa pessoa, como Jacó orou. Gênesis 32, versículo 11. Entendido o exemplo da reconciliação, precisamos compreender como Deus preparou cada um para esse momento, e é isso que vamos estudar no primeiro tópico. Irmãos em conflito. Tópico 1. Jacó. Subtópico 1.1.
Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Jacó lutou com o anjo e saiu transformado. Essa luta não foi um castigo, mas um divisor de águas. Ele aprendeu que seu sucesso não vinha de seus estratagemas, mas da dependência exclusiva do Senhor. O ensino central é que Deus usa as crises para nos fazer enxergar que sem Ele nada podemos. Abraão também lutou, não contra um anjo, mas contra a própria fé quando ofereceu Isaque no altar. Gênesis 22. O pai passou pelo altar e aprendeu que o Senhor prova e transforma os seus na forja da obediência. O filho agora passa pelo mesmo deserto e descobre que sua vida não depende de suas habilidades, mas da bênção do Deus de seus pais. Pergunte aos seus alunos: você já passou por uma crise que mudou completamente sua maneira de enxergar a vida? Como você saiu dela? Explique que Deus muitas vezes usa as circunstâncias adversas para nos ensinar o que não aprenderíamos na prosperidade. Convide a agir. Reserve um momento de oração hoje para agradecer pelas lutas que Deus usou para transformar o seu caráter. Jacó compreendeu que sua vitória não veio de seus próprios esforços, e é isso que vamos ver no próximo slide. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo o que temos e somos vem do Senhor. Nem métodos, nem habilidades, nem inteligência. Foi a ajuda, a orientação e a bênção do Deus de Abraão e Isaque que fizeram Jacó vencer. Essa mesma verdade sustenta a nossa jornada cristã. O ensino é que a fonte de tudo o que temos e somos está exclusivamente no Senhor. Isaque, o pai de Jacó, também aprendeu essa lição quando plantou em Gerar e colheu sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Gênesis 26, 12. O pai passou pela prosperidade que vem de Deus e aprendeu que não era sua técnica, mas a bênção da aliança. O filho agora precisa ser lembrado de que o Deus de seu pai era também o seu Deus provedor. Pergunte aos seus alunos: você já atribuiu a si mesmo um sucesso que na verdade veio do Senhor? Explique que esquecer a fonte da bênção é o primeiro passo para a ingratidão e o orgulho espiritual. Convide a agir. Antes de dormir hoje, liste 3 coisas que você tem e que não foram resultado do seu esforço, mas da graça de Deus. Se tudo vem do Senhor, nossa luta não é física, mas espiritual, e é isso que vamos ver no próximo slide. Não lutamos fisicamente com os anjos como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 10. Não lutamos fisicamente com anjos, mas somos chamados à oração persistente, ao jejum e à adoração. Essas são as armas da nossa transformação e da transformação dos nossos familiares. O ensino central é que a mesma perseverança que Jacó teve na luta física, nós devemos ter na luta espiritual. Abraão intercedeu por Sodoma com persistência, barganhando de 50 justos até 10. Gênesis 18. O pai passou pela intercessão e ensinou que o intercessor não desiste. O filho agora luta com o anjo a noite inteira e não solta até ser abençoado. O mesmo Deus que ouviu Abraão e transformou Jacó, ouve as nossas orações hoje, como está escrito em Lucas. Pergunte aos seus alunos: quanto tempo você tem dedicado à oração persistente por aqueles que ainda precisam ser transformados? Explique que a oração persistente não muda Deus, mas muda a nós, e prepara o terreno para o agir divino. Convide a agir. Escolha um familiar pelo qual você vai orar todos os dias durante esta semana, sem desistir. Jacó foi transformado pela luta, mas o que aconteceu com Esaú enquanto isso? Primeiro, vejamos como Deus também trabalhou no coração do irmão ofendido, e é isso que vamos ver no próximo subtópico. Esaú.
Subtópico 1.2. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Não apenas Jacó foi transformado. Com o passar dos anos, Deus também trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, caráter, personalidade e emoções, é algo que somente o Criador pode fazer. O ensino é que Deus age dos dois lados do conflito, preparando tanto o ofensor quanto o ofendido. Abraão intercedeu por Abimeleque e Deus o curou. Gênesis 20, versículo 17. O pai passou por isso e aprendeu que o Senhor se importa até com aqueles que estão fora da aliança imediata. O filho agora descobre que o mesmo Deus que transformou seu caráter também transformou o coração de seu irmão. Se Deus trabalhou em Esaú, pode trabalhar em qualquer coração. Pergunte aos seus alunos: você já viu Deus mudar o coração de alguém que você considerava irreconciliável? Explique que Deus não age apenas de um lado. Ele prepara tanto o ofensor quanto o ofendido para o encontro. Convide a agir. Ore por alguém que você considera difícil de mudar, pedindo que Deus faça o que só Ele pode fazer. Mas precisamos entender uma verdade: nem tudo o que parece ter poder de transformar realmente tem, e é isso que vamos ver no próximo slide. A religião não tem esse poder, e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaque perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Confere em Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 34. A religião não tem esse poder. O casamento, por melhor que seja, também não. Esaú perdeu sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. O ensino central é que a transformação verdadeira vem exclusivamente de Deus. Nenhuma instituição ou afeto humano pode regenerar o caráter. Isaque, pai de Esaú, também enfrentou o erro de tentar abençoar quem não deveria. Gênesis 27. O pai passou pela confusão entre seus afetos e o propósito de Deus, e aprendeu que preferências humanas não sustentam a aliança. O filho agora colhe as consequências de ter trocado o eterno pelo temporal. A história dos patriarcas mostra que meios humanos não substituem a ação do Criador. Pergunte aos seus alunos: em que você tem depositado a esperança de mudança? Na religião, nos relacionamentos ou em Deus? Explique que nenhuma instituição ou afeto humano tem poder de regenerar o caráter. Só o Criador pode fazer isso. Convide a agir. Examine seu coração. Há algo ou alguém em quem você confia mais do que no poder transformador de Deus? Esaú perdeu sua bênção por uma escolha errada, mas sua reação à perda revela algo profundo, e é isso que vamos ver no próximo slide. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança ao ser enganado, mas não parece ter sentido tristeza pelas suas próprias escolhas pecaminosas. O ensino é que a mágoa pode coexistir com a falta de arrependimento. Sentimos a dor da perda sem sentir a dor do pecado que nos levou até ela. Abraão, quando errou ao mentir sobre Sara para Faraó, foi confrontado e saiu do Egito humilhado, mas corrigiu sua rota. Gênesis 12, versículo 18 ao 20. O pai passou pelo erro, sentiu a correção e se levantou. Esaú, ao contrário, sentiu a dor da perda da bênção, mas não sentiu a dor de ter desprezado o sagrado. A diferença entre um homem segundo o coração de Deus e um homem segundo suas paixões está no arrependimento. Pergunte aos seus alunos: quando você se sente injustiçado, consegue olhar também para os seus próprios erros? Explique que é possível sentir raiva de quem nos feriu sem nunca nos arrependermos de como ferimos a Deus. Convide a agir. Hoje, examine se há em você alguma mágoa que esconde a falta de arrependimento genuíno. Mesmo com suas falhas, Esaú tomou uma atitude surpreendente, e é isso que vamos ver no próximo slide.
O filho predileto de Isaque enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 11. Acompanhe comigo nesse versículo. Diz assim: Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Esaú enfrentou as consequências de suas escolhas, mas agora desejava resolver as diferenças de forma pacífica. Como acabamos de ler em Gênesis, a atitude amistosa de Esaú foi resposta direta da oração de Jacó. O ensino central é que a oração de um homem justo pode mover o coração de Deus para agir onde nós não podemos, mudando até mesmo quem consideramos adversário. Abraão orou por Abimeleque e Deus o curou. Gênesis 20, versículo 17. O pai passou pela intercessão e aprendeu que a oração alcança onde as mãos não chegam. O filho agora ora pedindo o livramento de Esaú e Deus responde mudando o coração do irmão antes mesmo do encontro. A oração de Jacó foi ouvida antes do abraço. Pergunte aos seus alunos: você tem orado por aqueles com quem tem conflitos ou apenas reclamado deles? Explique que Deus pode responder nossas orações mudando o coração de quem consideramos nosso adversário antes mesmo de nós encontrarmos com ele. Convide a agir. Antes de tentar resolver qualquer conflito pessoalmente, ore durante 3 dias pedindo que Deus prepare o coração da outra pessoa, como Jacó fez. Deus preparou o coração de Esaú pela oração de Jacó. Mas a forma como Jacó organizou sua família revela algo que precisamos observar, e é isso que vamos ver no próximo subtópico. Raquel, subtópico 1.3. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Gênesis capítulo 33, versículo 1. Acompanhe comigo nessa referência. Diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então, repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. Jacó colocou servas e filhos à frente, Leia e seus filhos no meio, e Raquel com José por último, numa tentativa de protegê-los. Como acabamos de ler em Gênesis, a disposição das pessoas revelava suas prioridades afetivas. O ensino é que nossas ações muitas vezes expõem preferências que nem admitimos ter. Abraão também teve predileção. Amou Ismael e pediu a Deus que ele vivesse diante do Senhor. Gênesis 17, versículo 18. O pai passou pela correção de Deus sobre suas preferências e aprendeu que o coração do patriarca não pode se inclinar segundo afeições pessoais. O filho agora repete o mesmo erro, colocando Raquel e José na retaguarda por amor, mas gerando divisão. A ordem de Jacó revela a hierarquia do seu coração. Pergunte aos seus alunos: se sua família fosse colocada em ordem de importância pela sua agenda e atenção, quem estaria na frente e quem estaria atrás? Explique que nossas ações muitas vezes revelam preferências que nem admitimos ter. Convide a agir. Avalie hoje se você trata todos os seus familiares com igualdade de amor e atenção, ou se há predileção escondida. A ordem de Jacó não passou despercebida, e as consequências dessa atitude são um alerta para nossas famílias, e é isso que vamos ver no próximo slide. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda a forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. A maneira de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para evitar disfunção familiar, cônjuges e pais precisam atenção ao modo como os relacionamentos são construídos. O ensino central
é que toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Isaque também teve seu filho preferido, Esaú, e isso gerou engano e divisão na casa, Gênesis 27. O pai passou pelo erro de amar um filho mais que o outro e viu sua casa se partir. O filho agora repete o mesmo padrão, colocando os filhos em ordem de preferência. A história dos patriarcas mostra que a predileção dos pais sempre cobra um preço na próxima geração. Pergunte aos seus alunos: existe em sua casa algum tratamento diferenciado entre filhos ou entre familiares que possa estar gerando ciúmes não percebidos? Explique que a predileção nem sempre é declarada, mas é sempre percebida por quem fica em segundo plano. Convide a agir. Faça hoje uma avaliação sincera. Todos os seus familiares se sentem amados e valorizados por você na mesma medida? Vimos como Deus preparou cada coração, o de Jacó, o de Esaú e o alerta sobre a família. Agora, o grande encontro finalmente acontece, e é isso que vamos estudar no segundo tópico. O encontro de Jacó e Esaú. Tópico 2. Deus entra em ação. Subtópico 2.1. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis capítulo 33, versículo 3. Jacó poderia ter ficado na retaguarda, protegido por sua família. Mas quando viu o rosto de Esaú, deixou tudo para trás e adiantou-se. Não esperou que o irmão viesse até ele. Tomou a iniciativa. O ensino central é que a reconciliação exige que o primeiro passo seja dado, mesmo com o coração ainda temeroso. Abraão também tomou a iniciativa quando intercedeu por Sodoma, adiantando-se diante do Senhor. Gênesis 18, versículo 23. O pai passou pela ousadia de se colocar como intercessor e aprendeu que o justo não espera, age. O filho agora adianta-se diante de Esaú, não para barganhar, mas para inclinar-se. A mesma fé que moveu Abraão a interceder, moveu Jacó a se prostrar. Pergunte aos seus alunos: quando foi a última vez que você tomou a iniciativa de reconciliação, mesmo com medo da reação? Explique que a humildade não espera o outro se humilhar primeiro, ela se adianta como Jacó fez. Convide a agir. Se há alguém com quem você precisa se reconciliar, não espere. Dê o primeiro passo ainda esta semana. Jacó não se inclinou apenas uma vez, mas 7 vezes, e é isso que vamos ver no próximo slide. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. Não bastou uma inclinação. Jacó inclinou-se 7 vezes, um número bíblico de perfeição e completude. Sua humildade não foi um gesto rápido e mecânico, mas uma postura repetida e sustentada. O ensino é que a verdadeira humildade não é um ato isolado, mas uma disposição contínua do coração. Abraão também se prostrou diante de Deus quando intercedeu por Sodoma, reconhecendo sua pequenez. Agora tenho-me atrevido a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Gênesis capítulo 18, versículo 27. O pai passou pela postura de humildade diante do Altíssimo e aprendeu que o reconhecimento da própria pequenez abre portas. O filho agora se prostra diante do irmão, não por medo, mas pela certeza de que Deus já havia preparado o coração de Esaú. Pergunte aos seus alunos: sua humildade tem sido um gesto rápido ou uma postura persistente diante de Deus e dos homens? Explique que a humildade verdadeira não se cansa de se inclinar. Ela persiste até que a paz seja completa. Convide a agir. Esta semana, pratique a humildade de forma deliberada em pelo menos 3 situações, sem esperar reconhecimento. E por que a humildade é tão poderosa? Porque o próprio Jesus nos ensinou isso, e é isso que vamos ver no próximo slide.
A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28. Agora acompanhe comigo esse versículo. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Como acabamos de ler em Mateus, o próprio Jesus nos convida a aprender com ele, que é manso e humilde de coração. O ensino central é que a humildade não é fraqueza, é a arma mais poderosa para desarmar conflitos. Abraão também demonstrou mansidão quando cedeu a terra a Ló, deixando o sobrinho escolher primeiro a melhor parte. Gênesis 13, versículo 8 e 9. O pai passou pela humildade de ceder e aprendeu que Deus honra quem confia nele em vez de lutar por seus direitos. Jesus, o Filho perfeito, levou essa humildade à cruz, ensinando que o caminho da vitória passa pela mansidão. Como ele mesmo disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pergunte aos seus alunos: você tem aprendido com Jesus a ser manso e humilde, ou tem insistido em vencer os conflitos com força própria? Explique que a humildade não é para os fracos, mas para os que confiam que Deus exaltará no tempo certo. Convide a agir. Antes de reagir a uma provocação esta semana, lembre-se das palavras de Jesus e escolha a mansidão. A humildade de Jacó preparou o terreno, mas foi Deus quem já havia trabalhado no coração de Esaú, e é isso que vamos ver no próximo subtópico. Esaú abraça e beija Jacó. Subtópico 2.2. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Não foi coincidência. A mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. O Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú antes mesmo do encontro. Quando Jacó se aproximou com humildade, toda a ira, mágoa e cólera não tiveram mais lugar. O ensino é que a reconciliação verdadeira é uma obra divina que antecede o gesto humano. Abraão também experimentou a mão de Deus agindo nos corações alheios. Quando Abimeleque o procurou para fazer aliança, reconhecendo que Deus estava com Abraão, Gênesis 21, versículo 22 e 23, o patriarca viu que o Senhor move até mesmo os que estão fora da aliança. O pai passou por isso e aprendeu que Deus prepara o terreno antes do encontro. O filho agora vê o abraço de Esaú como a resposta visível de uma obra invisível que já havia começado. Pergunte aos seus alunos: você já experimentou uma reconciliação que parecia impossível e depois percebeu que Deus já estava agindo antes mesmo do encontro? Explique que a mão de Deus sempre se move antes dos nossos passos. Nossa parte é confiar e obedecer. Convide a agir. Se há um relacionamento que parece perdido, comece hoje a orar pedindo que Deus prepare o coração da outra parte antes mesmo de procurá-la. E por que isso é tão profundo? Porque a reconciliação entre irmãos só Deus pode fazer, e é isso que vamos ver no próximo slide. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Como está escrito em Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são como ferrolhos de um palácio, fechaduras que só Deus pode abrir. O ensino central é que a reconciliação entre irmãos é um milagre tão grande quanto a tomada de uma fortaleza, e somente o Senhor pode realizá-la. Abraão viu Deus derrubar a fortaleza do ventre de Sara, abrindo o que era impossível para dar à luz Isaque. Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. O pai passou pelo milagre físico,
e aprendeu que para Deus não há nada impossível. O filho agora vê Deus derrubar a fortaleza do coração de Esaú, provando que o mesmo Deus que abre ventres também abre corações endurecidos. A cidade forte de Provérbios 18, versículo 19, caiu diante da humildade e da graça. Pergunte aos seus alunos: existe alguma cidade forte em seus relacionamentos que você considera impossível de conquistar? Explique que, se Deus pode reconciliar Jacó e Esaú, Ele pode reconciliar qualquer relacionamento, por mais difícil que pareça. Convide a agir. Identifique o relacionamento mais difícil da sua vida e entregue-o ao Senhor em oração, pedindo que Ele faça o impossível. O abraço aconteceu, mas precisamos entender o que significa perdão verdadeiro, e é isso que vamos ver no próximo subtópico. O perdão verdadeiro. Subtópico 2.3. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e, assim, a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado, e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Houve arrependimento e perdão entre os irmãos. O inimigo desejou a morte de Jacó e a quebra da promessa divina a Abraão, mas ele foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. O ensino central é que a reconciliação entre irmãos não é apenas um bem pessoal. É uma vitória espiritual que glorifica a Deus e envergonha o adversário. Abraão enfrentou o mesmo princípio quando o inimigo tentou impedir o nascimento de Isaque através da esterilidade de Sara. O pai passou pela espera e viu Deus cumprir a promessa, envergonhando o adversário. O filho agora vê a mesma mão protetora que guardou sua vida em Peniel e o trouxe ao abraço de Esaú. O Deus de Abraão não falhou com o neto, e o nome dele foi glorificado mais uma vez. Pergunte aos seus alunos: você já percebeu que o inimigo tenta destruir relacionamentos justamente para impedir que o nome de Deus seja glorificado? Explique que cada reconciliação verdadeira é um testemunho público de que Deus é maior do que qualquer mágoa. Convide a agir. Se você está vivendo uma reconciliação, testemunhe. Se ainda precisa reconciliar-se, decida hoje dar o primeiro passo para que Deus seja glorificado. Esse testemunho de reconciliação não é apenas uma história antiga, é um convite para hoje, e é isso que vamos ver no próximo slide. Como seria precioso se hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração, se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se como fez Esaú e Jacó. A reconciliação entre irmãos não é apenas um bem-estar emocional, é uma vitória espiritual que envergonha o inimigo. O diabo deseja alimentar mágoas para manter os filhos de Deus isolados e feridos. Quando um ofendido toma a iniciativa de ir ao encontro do ofensor, ele está quebrando uma fortaleza que o adversário construiu. O ensino central é que cada abraço de reconciliação é um testemunho público de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é maior do que qualquer ofensa. Abraão deixou um legado de altar e aliança. Isaque aprendeu com o pai a cavar poços e buscar paz. Jacó agora experimenta o abraço que parecia impossível. O pai passou pela aliança e deixou o exemplo. O filho passou pela luta e pela transformação. O neto colheu o abraço. Hoje, nós somos chamados a dar continuidade a esse mesmo legado de reconciliação em nossas famílias e igrejas. Pergunte aos seus alunos: quem é o Esaú que está esperando o seu abraço? Quem é o Jacó que você precisa perdoar? Explique que a reconciliação não depende do outro. Depende da sua disposição em obedecer a Deus. Convide a agir. Esta semana tome a iniciativa de procurar alguém com quem você precisa se reconciliar e faça isso como um ato de adoração a Deus. Mas como fazer isso na prática? Jesus nos deixou o caminho e é isso que vamos ver no próximo slide. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento,
como ensinou Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17. O caminho não é deixar para lá. Não é entregar a Deus como desculpa para a omissão. É procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus em Mateus. O ensino central é que a reconciliação exige ação, não passividade. Deus nos chama a ir, não a esperar. Abraão, quando houve contenda entre seus pastores e os de Ló, não deixou para lá nem esperou Deus resolver magicamente. Ele foi pessoalmente até Ló e propôs a separação pacífica, Gênesis 13, versículo 8 e 9. O pai passou pela iniciativa de buscar a paz e ensinou que o pacificador não foge do conflito. Ele o enfrenta com amor. O filho agora aprende que a reconciliação verdadeira exige passos concretos, como Jesus ensinou. Vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Mateus 5, versículo 24. Pergunte aos seus alunos: você tem usado o deixar para lá como desculpa para evitar a conversa difícil que precisa ter? Explique que omissão não é perdão. Perdão bíblico é buscar o irmão como Jesus e como Jacó fizeram. Convide a agir. Se há alguém com quem você precisa se reconciliar, não adie. Marque um encontro, mesmo que seja difícil, e vá com amor. Vimos o encontro, o abraço e o perdão. Mas a história não termina aí. A família de Jacó precisou seguir seu caminho, e é isso que vamos estudar no terceiro e último tópico. A família de Jacó segue seu caminho. Tópico 3. Os irmãos se separam. Subtópico 3.1. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis capítulo 33, versículo 16. Acompanhe comigo nesse versículo. Diz assim: assim, tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Como acabamos de ler em Gênesis, cada um seguiu o seu caminho. O ensino central é que o perdão verdadeiro não exige que os caminhos se unam novamente. Ele liberta cada um para seguir o propósito que Deus tem individualmente. Abraão e Ló também se separaram pacificamente quando a terra já não podia sustentá-los juntos. Gênesis capítulo 13, versículo 8 ao 9. O pai passou pela separação e aprendeu que o amor fraternal não exige proximidade geográfica. O filho agora experimenta a mesma verdade. Perdoar seu irmão não significava voltar a andar junto, mas seguir em paz cada um para o seu lugar. Pergunte aos seus alunos: você já tentou manter uma relação próxima com alguém que te feriu, mesmo quando Deus já havia mostrado que os caminhos eram diferentes? Explique que perdoar não é sinônimo de retomar a convivência. Podemos perdoar de verdade e seguir separados. Convide a agir. Se há um relacionamento que você insiste em manter por culpa e não por propósito, ore pedindo a Deus discernimento para saber a diferença. Esaú foi para Seir, Jacó para Sucote. Mas isso nos ensina algo importante sobre o perdão, e é isso que vamos ver no próximo slide. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. Perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O ensino central é que a reconciliação espiritual não exige a restauração da convivência. O perdão liberta, mas os propósitos podem seguir direções diferentes. Abraão e Ló se separaram, mas ambos foram abençoados por Deus em seus caminhos. Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 17. O pai passou pela separação e aprendeu que o propósito de Deus para cada um é individual. O filho agora entende que o abraço de Esaú não significava que deveriam viver juntos. Cada um tinha sua herança e seu chamado. Pergunte aos seus alunos: você já se sentiu pressionado a retomar uma convivência após o perdão, mesmo quando não era saudável? Explique que o perdão bíblico reconcilia o coração, mas não obriga a compartilhar o mesmo caminho.
Convide a agir. Se você perdoou alguém, mas a convivência ainda é difícil, descanse na certeza de que o perdão já foi dado e siga o seu propósito com Deus. Mas há algo que não podemos fazer depois do perdão, e é isso que vamos ver no próximo slide. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Acompanhe comigo nesse versículo, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como acabamos de ler em Efésios, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. O ensino central é que o perdão que recebemos de Deus deve ser o modelo do perdão que oferecemos, completo, gratuito e sem reservas. Abraão também precisou perdoar quando Ló escolheu a melhor parte da terra. Ele não guardou rancor, mas confiou que Deus era sua porção. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. O pai passou pela renúncia e aprendeu que quem perdoa não perde nada. O filho agora recebe o abraço de Esaú e entende que o rancor teria sido um fardo maior do que qualquer inimizade. Como Paulo escreveu: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pergunte aos seus alunos: há algum rancor escondido em seu coração que você insiste em cultivar, mesmo depois de ter dito que perdoou? Explique que perdão não é sentimento, é obediência. Guardar rancor é desobedecer ao mandamento de Cristo. Convide a agir. Se há ressentimento em seu coração, confesse isso a Deus hoje e peça a Ele a graça de perdoar como foste perdoado. O perdão entre os irmãos foi real, mas a obediência de Jacó ainda seria testada, e é isso que vamos ver no próximo subtópico. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Subtópico 3.2. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Confira. Gênesis capítulo 31, versículo 13. Depois capítulo 35, versículo 1. Acompanhe comigo nesse versículo, diz assim: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Como acabamos de ler em Gênesis, o Senhor foi claro: levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Mas Jacó não cumpriu essa determinação e instalou-se em Siquém. O ensino central é que a desobediência parcial ainda é desobediência, mesmo quando cometida por um homem transformado. Abraão também enfrentou o teste de ir até onde Deus mandava, sem parar antes. Gênesis 12, versículo 1 ao 4. O pai passou pela obediência completa e aprendeu que a bênção está em ir até o fim. O filho agora recebe a ordem de voltar para a casa de seu pai, mas para em Siquém. A mesma voz que disse a Abraão: sai da tua terra, disse a Jacó: torna-te à terra da tua parentela. Jacó ouviu, mas não obedeceu plenamente. Pergunte aos seus alunos: você tem ouvido a voz de Deus, mas parado no meio do caminho antes de cumprir tudo o que ele ordenou? Explique que obediência parcial diante de uma ordem clara de Deus ainda é desobediência, e suas consequências são reais. Convide a agir. Examine se há alguma ordem de Deus que você começou a cumprir, mas parou antes de terminar. Decida hoje completá-la. Jacó parou onde não deveria e essa escolha teria consequências sérias, e é isso que vamos ver no próximo slide. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. A decisão de Jacó de parar em Siquém, em vez de ir até a casa de seu pai, teria consequências ruins reveladas mais tarde. O trágico incidente com Diná. O ensino central é que Deus é soberano e conhece todas as coisas. Quando desobedecemos, colhemos frutos amargos que Ele já via e queria nos poupar.
Abraão, quando desceu ao Egito por causa da fome, também enfrentou consequências que não previu: a quase perda de Sara. Gênesis 12, versículo 10 ao 20. O pai passou pela parada no lugar errado e aprendeu que o Egito nunca é melhor do que o altar. O filho agora para em Siquém, fora da vontade plena, e as consequências viriam sobre sua filha Diná. A história se repete quando os filhos não aprendem com os erros dos pais. Pergunte aos seus alunos: você já tomou uma decisão que parecia boa na hora, mas depois descobriu que estava fora da vontade de Deus? Explique que Deus não nos dá ordens para nos privar, mas para nos proteger. A obediência é o caminho mais seguro. Convide a agir. Antes de tomar uma decisão importante esta semana, pergunte-se: é isto que Deus me pediu para fazer? E só então prossiga. Mesmo na desobediência parcial, Jacó não se esqueceu de quem era o seu Deus. E é isso que vamos ver no próximo subtópico. Jacó levanta um altar ao Senhor. Subtópico 3.3. Notificação de correção. Aos nossos professores, identificamos um pequeno equívoco na referência bíblica do tópico 3 e subtópico 3.3. Jacó levanta um altar ao Senhor, e já corrigimos no slide. O que foi ajustado? A compra do campo dos filhos de Amor estava com a referência Gênesis capítulo 33, versículo 20. O correto é Gênesis capítulo 33, versículo 19. O nome pai de Sucote. O correto é pai de Siquém. A referência do altar, Gênesis capítulo 33, versículo 20, permanece. Se você já adquiriu o material, fique tranquilo, a correção já está disponível. Levamos o ensino bíblico a sério, e cada detalhe é revisado com zelo para que você ensine com confiança. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 33, versículo 19. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Gênesis capítulo 33, versículo 20. Mesmo tendo parado onde não deveria, Jacó levantou um altar ao Senhor e o chamou de Deus, o Deus de Israel. O ensino central é que a misericórdia de Deus alcança seus filhos, mesmo quando eles não estão no centro da vontade. Mas o altar não justifica a desobediência. Ele revela que o coração de Jacó ainda pertencia ao Senhor. Abraão também levantou altares por onde passou, desde Siquém até o Monte Moriá. Gênesis 12, versículos 7 e 8 e capítulo 22, versículo 9. O pai passou pela adoração em cada etapa de sua jornada e ensinou que o altar deve acompanhar o crente onde quer que ele vá. O filho agora levanta seu altar em Siquém, proclamando que o Deus de Israel é o único e verdadeiro, mesmo em uma terra que não era seu destino final. Pergunte aos seus alunos: você tem levantado altares a Deus em sua vida, mesmo quando não está exatamente onde deveria estar? Explique que o altar não substitui a obediência, mas mostra que o coração ainda busca a Deus. Convide a agir. Se você está em um lugar que não era a vontade perfeita de Deus, ainda assim levante um altar de adoração e peça a Ele que te conduza ao centro da sua vontade. Jacó levantou um altar, mas precisamos entender o que esse altar representava, e é isso que vamos ver no próximo slide. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Como Abraão e Isaque, Jacó adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. O ensino central é que o altar é uma marca do povo da aliança. De geração em geração, os patriarcas levantaram altares para declarar que o Senhor é o centro de suas vidas. Abraão levantou altares em Siquém, Betel e Moriá. Isaque levantou um altar em Berseba, Gênesis capítulo 26, versículo 25. O pai e o avô passaram pela adoração e ensinaram que o altar é a marca do encontro com Deus. O filho agora levanta o seu próprio altar em Sucote, chamando-o de Deus, o Deus de Israel. O nome do patriarca agora estava ligado ao nome de Deus.
Jacó aprendeu que seu Deus não era apenas o Deus de Abraão e Isaque, mas o seu próprio Deus. Pergunte aos seus alunos: que tipo de altar você tem erguido em sua casa? Sua família sabe que o Deus de seus pais é também o seu Deus? Explique que o altar não precisa ser físico. É o lugar onde Deus é adorado, onde a Bíblia é lida, onde a oração acontece. Convide a agir. Esta semana, estabeleça ou renove o altar de adoração em sua casa, um momento diário de leitura da palavra e oração em família. Mas precisamos perguntar: se estamos erguendo altares, para quem eles estão sendo erguidos? E é isso que vamos ver no próximo slide. Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Quais altares estão sendo erguidos em nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. O ensino central é que o coração humano sempre adora algo. A questão não é se adoramos, mas a quem ou ao que estamos adorando. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma terra cheia de deuses estrangeiros, para adorar o Deus verdadeiro. Gênesis 12, versículo 1. O pai passou pela separação dos ídolos e ensinou que o povo da aliança não pode dividir seu coração. Hoje, os altares concorrentes não são de pedra, mas de tela. Redes sociais, entretenimento e consumo que roubam o lugar que pertence somente a Deus. Pergunte aos seus alunos: quanto tempo você dedica ao celular e quanto tempo dedica a Deus? O que ocupa o centro da sua casa? Explique que não precisamos destruir imagens de pedra. Os ídolos modernos são mais sutis, mas igualmente perigosos. Convide a agir. Faça um diagnóstico sincero. O que tem ocupado mais tempo, atenção e energia na sua casa? Deus ou as telas? Mas há esperança. Jacó nos mostra o caminho da restauração e é isso que vamos ver no próximo slide. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali, ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Acompanhe comigo nesse versículo. Diz assim: Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Depois do trágico incidente com Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Como acabamos de ler em Gênesis, ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. O ensino central é que o arrependimento verdadeiro leva à ação concreta. Não basta dizer que crê, é preciso tirar os ídolos do meio. Abraão, quando chegou a Canaã, construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, versículo 8. O pai passou pela consagração e ensinou que o Deus verdadeiro não divide espaço com ídolos. O filho agora, depois da crise, finalmente obedece e purifica sua casa. Como lemos: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. O altar em Betel só foi erguido depois que os ídolos foram removidos. Pergunte aos seus alunos: há deuses estranhos em sua casa que precisam ser tirados para que você possa finalmente cumprir a vontade de Deus? Explique que a purificação vem antes da adoração verdadeira. Não se constrói um altar genuíno sobre um coração dividido. Convide a agir. Esta semana, faça como Jacó. Identifique o que tem roubado o lugar de Deus em sua vida e em sua casa, e tire isso do meio. Depois levante um altar de adoração genuína. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda, Gênesis 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa,
ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Nossa próxima lição será a de número 13, com o tema O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para acompanhar a próxima lição. Que o Senhor te use com ousadia e sabedoria ao ministrar esta lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Que Deus abençoe você e família.